Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus queridos irmãos. Eu tenho uma mensagem para nós. E eu quero dizer o título da mensagem antes que eu faça algum comentário. O título é esse: o sangue de Jesus não tem poder. Irmão Nilson, essa é a verdade. Eu quero te agradecer, você, meu irmão, minha irmã, de todo o Brasil, onde você estiver. Vai um abraço desse que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que é um ouvinte, você que faz parte do sistema, você que ainda anda dando seu dízimo, tirando do seu dinheiro, tirando do seu pouco que você ganha e levando para essas empresas, ainda não caiu a ficha. Eu tenho orado. Nas minhas petições, eu tenho pedido a Deus para iluminar a mente daqueles que estão dentro desses caminhos errados, acreditando, porque Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Deus nos deixou ao cuidado do Espírito Santo. Esse negócio, a pessoa fala, eu estou orando, irmão. Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Nós estamos debaixo do sangue, não? Debaixo do Espírito Santo. É Ele que intercede, 8:26. O Espírito Santo intercede por vós, perante Deus, entre nós e Deus. Lá no passado, entre Israel e Deus, quem era? Moisés. Moisés que era o intercessor. Tudo que acontecia, eles vinham falar com Moisés. Sacerdote é o que oferecia sacrifício a Deus, para o povo. Mas hoje, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por vós com gemido inexprimível diante de Deus. Bem, vamos lá. O sangue de Jesus, ele nunca teve poder. Ele não tem poder, ele nunca teve poder. O sangue de Jesus serviu para quê? Aonde existe dentro deste livro que o sangue tem poder? Aonde está o poder de Deus? No sangue. O sangue correu no madeiro. Anos se passaram, 2000 anos. Como é que esse sangue pode ter poder? Se Jesus é Espírito. Aliás, Jesus Cristo, ele é o Espírito. Lá 3, segunda carta de Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito. Que sangue é esse? Então, no início, nós vemos que sacrifício sempre existiu de animais. O homem fazia alguma coisa errada. Talvez você ouve, ou talvez você usa muito esse termo da palavra sangue, sangue, sangue. Sangue Jesus tem poder. Sangue Jesus te repreenda. Né? Está repreendida. Pare com essas coisas. Pare com isso. Que sangue não tem poder nenhum. Sangue pode ser de quem for. Para começar, espírito não tem sangue. Como é que ele pode ter sangue? Sangue ele teve quando viveu aqui nesse mundo, junto com seus apóstolos, em forma de homem. Tinha o sangue que corria sobre o seu corpo. E esse sangue deixou de existir. Mas o sangue já, na época do profeta, sacerdote, desde Moisés, havia sacrifício. O que era o sacrifício? O homem pecava. Ele ia no rebanho, pegava um animal puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. O animal mais bonito que tinha lá. De preferência, um animal de 1 ano e um animal macho. Levava ao sacerdote. Antes ele colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, daquele cabrito,
e transmitia os seus pecados. Olha, todos os meus pecados, estou passando para você. Eu deveria morrer, porque naquele tempo era assim. Eu deveria morrer, mas você vai morrer no meu lugar. Pegava aquele cordeiro, aquele animal, levava, aquele novilho levava ao sacerdote. O sacerdote tomava aquele novilho e cortava, tirava a vida daquele cordeiro. E ele cortava aquele cordeiro, né? Não simplesmente só sangrava, ele cortava para que o sangue corria sobre o altar, sobre o lugar de sacrifício. E ali era colocado fogo. E aquela carne, aquele sangue era queimado, e aquela fumaça subia. Esse era um sacrifício que tirava o pecado. Aquela pessoa deixava, mas era provisório, era temporário. Passava algum tempo, o pecado estava de volta. A pessoa estava ali novamente, oferecendo outro animal, outro cordeiro, para a remissão dos pecados. Mas o animal não tinha um espírito para entrar no coração do homem, da mulher pecador, matando o seu desejo de pecar, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode hoje convencer o homem e a mulher do pecado. Foi por isso que Deus derramou sobre o seu povo o Espírito Santo, para que encorajasse os seus apóstolos, para que encorajasse o seu povo, para que, por intermédio do Espírito Santo, que traz coragem, ânimo, porque os apóstolos não temiam nem mesmo a morte. Mesmo Tiago sendo degolado o seu pescoço, Pedro estava preso, para que no dia seguinte acontecesse a mesma coisa com Pedro. Mas Pedro estava fazendo o quê? Estava desinquieto, preocupado, de um lugar para o outro dentro da cela. Ele estava dormindo. Enquanto a igreja, isso é a igreja que eu quero dizer, a casa de Maria, o povo estava orando. O anjo foi lá para soltar Pedro. Chegou lá, o anjo entrou com a porta tudo fechada, 16 soldados, 4 catetos, 16 soldados estavam tomando conta de Pedro. O anjo passou por meio de todos eles, entrou lá. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo, roncando. Por quê? Ele estava tranquilo, porque ele não temia nem mesmo a morte. Tem um cântico que diz: eis que surge um povo forte, destemido de poder, que não teme nem a morte, que a ele pertencer. Quer dizer, eles não temiam nem mesmo a morte. Porque quando eles não tinham o Espírito ainda sobre eles, eles tinham medo. Mas eles sabiam que esta carne ia para a terra, mas que o Espírito voltava para Deus. Como Eclesiástico 12, 7. O corpo volta à terra e o Espírito volta a Deus. Então eles não temiam nada. Então foi por isso que o Espírito dos animais não tinha espírito para fazer isso. Então Deus enviou seu único filho para que através do sacrifício sangrento de Jesus os pecados fosse tirado de uma vez por todas. Pecado, como eu já preguei e volto a falar, que você está me ouvindo talvez pela primeira vez, nunca existiu. Não existe, nunca existirá. Acabou. Me prova se o pecado já existiu, ou se existe, ou se um dia vai existir. Me prova dentro desse livro. Não o seu achismo. Porque você crê, porque eu acho, porque eu penso, porque eu vejo. Não. Me prova aqui dentro. Desconheço o pecado. O pecado existiu para um povo. Foi para aquele povo. Aquela pequena nação de Israel. Israel é uma nação pequenininha. Ela chega hoje, para dizer, ela foi acabar. Acabou a nação de Israel.
no ano 70. Hoje o que tem lá não é mais Israel. Hoje juntou lá um grupo de judeus lá pela ONU. A ONU espremeu para lá, espremeu para cá, mas qual é a capital de Israel? Tel Aviv. Por quê? Porque Jerusalém está tomada pelos árabes. Hoje são os muçulmanos quem domina tudo aquilo ali. Hoje não é mais. Então, eles foram dispersos, foram presos, mortos, tudo no ano 70, pelo general Tito, por Roma. Acabou. Acabou Israel. Vocês acompanham essa história. Vocês sabem que agora, no século o século passado, no ano 40, 45, por aí, mais ou menos, o que fez Adolf Hitler? Matou 6 milhões. 6 milhões, não é 6 mil, não, 6 milhões de judeus. Pronto. Então, o que fez a ONU? A ONU deu um jeito, arrumou um pedacinho ali, espremeu e colocou Israel ali dentro. Colocou, aí eles começaram a voltar, mas eles não tiveram mais o poder de ser o que eles eram antes. Porque antes era uma nação numerosa, conquistou muito, mas eles perderam essa força, porque assim Deus quis, por causa do pecado desse povo. Bom, mas voltando para o que eu quero dizer. E Deus então enviou seu filho. E quando João Batista viu, ele disse assim, lá no capítulo 1 e 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então foi o único que veio para tirar. E Isaías disse, 53:4, ele levou sobre si todo, então não deixou nada, ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossa iniquidade. As enfermidades que ele falava é enfermidade espiritual, não é enfermidade física. Porque mas a Bíblia diz que Isaías fala lá que levou a nossa enfermidade. Está cheio de gente doente? Como é que a enfermidade continua? Então não era para existir uma enfermidade. A enfermidade era para ter acabado. Não é enfermidade, é enfermidade física, é uma dor. Não é essas coisas, não. E daí nós temos aí os hospitais, os médicos, Deus tem dado aí inteligência para o homem. Quantas cirurgia, quantos remédios, quantos métodos. Aí a própria erva tem curado muita gente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o homem foi liberto, não pelo sangue de animal, mas pelo sangue de Jesus. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se você vê que até agora não falei ainda que sangue tem poder. O sangue removia o pecado. Aí você olha, eis o cordeiro que tira, então ele veio para tirar, remover. E lá, em Zacarias 3:9, num só dia, destruirei todo o pecado de Israel. Num dia só, vou destruir o pecado de todo Israel. Não pecado da Grécia, de Roma, porque, igual eu falei, nós nunca tivemos pecado. Pare com essas tolices. Não, nós estamos em pecado, a igreja está em pecado. Pecado foi Israel, o mundo. Que mundo, quando fala esse mundo? Porque Deus amou o mundo, 3:16 de João, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas quem era esse mundo? O mundo Israel. Porque ele veio só para eles. Ele não veio para as demais nações. Ele veio somente para Israel. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em parte nenhuma, nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O sangue nos libertou de todos os pecados. Lá. Então, tá aí, o sangue é o que nos libertou dos pecados, acabou. Então, água não tira pecado. Nunca tirou. O velho homem morreu aonde? Na cruz. Romanos 6, versículo 6.
Lá no 3 você já começa a entender. Mas aí diz que quando ele morreu na cruz, morremos junto. O velho homem morreu junto. E ali todos os pecados foi desfeito. Por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que o pecado foi exterminado. Agora me pergunta, aonde tem poder de sangue? Aonde Jesus disse, quando vocês repreender uma enfermidade, qualquer mal, usa o meu sangue. Não. Por quê? A única vez que Jesus usou a palavra sangue, que eu me lembro, não tenho lembrança, mas quando ele pegou o pão, partiu, depois de cear, bem entendido, para vocês aí, que fica aí, porque a ceia não, é Páscoa judaica, que é proibido o gentio fazer. Se você está fazendo aí, cantando de gala, aí você está completamente contra Deus, porque ele diz em 12 de Êxodo, em versículo 42 e 43, que nenhum estrangeiro fora de Israel poderia participar disso. E o que Jesus fez foi o quê? Páscoa. Janta é uma coisa normal. Jantar, eu janto todo dia. Eu participo da Páscoa todo dia. Você participa da Páscoa, aliás, da ceia todo dia. Toda vez que você está comendo, está bebendo, você está ceando. Agora, a Páscoa era anual. Era feita uma vez por ano. Jesus toma, depois de jantar, depois que ele jantar, ele tomou o pão, simbolizou. Este é o meu corpo, que será repartido por vós. Ele não ia pegar uma faca, tirar um pedaço do braço, cortar um pedaço do corpo dele e dar para os discípulos. Ele simbolizou com um pedaço de pão. Depois, ele não ia furar o braço, pegar o sangue e falar assim, tem que... Não, isso era simbologia. Ele pegou o vinho e falou assim, beba, este é o meu sangue, que será, que ainda não era, que será derramado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Para que servia? Para remir os pecados. Nada mais. Porque os pecados só foi tirado depois do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus naquela cruz. Terminou. E por que hoje esses movimentos protestantes, principalmente esses movimentos pentecostais, que a gente nem sabe o que é pentecostais, fica aí, igreja pentecostal, e eu iniciei um movimento chamado Pentecostais, Igreja Pentecostais Almas para Cristo. Para começar, duas coisas erradas. Igreja Pentecostal, festa judaica, alma para Cristo. Errado, o que é alma? Alma para Cristo? Cristo quer alma para quê? Não, está errado. A alma está atrelada ao corpo. A alma vira terra. E para quê? Então, por quê? Então, nós temos que entender bem este livro. Igreja Pentecostal Alma. O que é alma, irmão? A alma está junto, atrelada ao corpo. Vai para a terra e vira terra. Ah, estou ganhando alma para Deus. Nós temos que salvar a alma. Para com essas tolices. Deixa a mão de ser tolo. Aprenda. Você que é um teólogo, você que está estudando para ser o quê? Burro? É isso que vocês são. Vocês, eu fui. Eu tenho 3 teologias. Em vez de eu estar aprendendo, eu estava ficando cada vez mais burro. Mas depois que eu vim para a graça, Deus me deu entendimento, me revestiu de conhecimento. Hoje eu falo com ousadia e conhecimento. Hoje eu sei o que eu estou falando. Pergunto para as pessoas aí, eu pergunto para o pastor, o que é alma? A alma. A alma tá junto com, tá ligado com o espírito. E o que é espírito? Espírito. O espírito não sei o que, é o sopro de Deus. Mas sopro de Deus Mas pera um pouco, Adão não teve espírito. E Deus não soprou na narina de Adão? Adão não tinha espírito. E aí? Vai lá no capítulo 15 de Coríntios, você vai encontrar. Adão não tinha espírito.
E aí? Adão tinha alma, espírito de vida, como os animais têm. Mas Adão não tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então você faz pergunta para pastores, né? Fica aí. Porque... Por quê? Porque não aprende nada. O cara entra lá dentro, o que eles ensinam? Tem que ser dizimista, ofertante, tem que estar nos cultos de oração, participar das campanhas, participar das festas, que virou tanta festa. Os judeus faziam festa uma vez por ano. Os judeus. Agora, por que esses movimentos fazem festa? Praticamente todo mês tem festa. Festa do círculo de oração, festa da mocidade, festa das crianças, festa do grupo de homens, festa do tal, aniversário do pastor, festa da inauguração da igreja, festa... virou o que isso aí? É o que está acontecendo aí. Zombava tanto a igreja católica, fazia quermessa, fazia tanta festa, e hoje estão piores. Por isso que eu falo, se tornaram piores do que aqueles que os criticaram. Por isso que Jesus disse, com a medida que vós medirão também a vós. É isso que nós estamos vendo hoje. Agora eu pergunto, por que sai no sangue de Jesus? Eu te expulso no sangue de Jesus. Eu vi aí um mentiroso, um grande pregador americano, dizendo assim, que o diabo, uma vez, estava todo mundo clamando o sangue de Jesus, o diabo para. Ele disse que viu uma visão. Diz que teve uma visão, viu o diabo com a mão no ouvido. Para, que eu não aguento mais. Toda vez que vocês clamam o sangue de Jesus, eu vejo um rio de sangue que vem sobre mim. E eu estou me afogando nesse rio de sangue. Pare de clamar o sangue de Jesus. Seus mentirosos, seus charlatões, cambada de fazer aquilo que não está aqui dentro deste livro. Ver um rio de sangue correndo e o diabo clamando. Meu irmão, até que ponto chega esse povo? Deixa de ser bebê. É isso que vocês são. Vocês não sabem nada. Sabe o que é nada? Nada. Vocês têm que voltar na estaca zero. Porque o sangue de Jesus não tem poder nenhum. Sabe o que é nenhum? Então você, quando orar, você ora colocando Deus acima de todas as coisas. E você não tem que interceder por ninguém. Quem é você para interceder por alguém? Quem intercede é o Espírito Santo. Estou intercedendo para quem? Não estou intercedendo para ninguém. Eu de madrugada, eu fico intercedendo. Eu estou orando, intercedendo e tal. Enquanto a minha família está dormindo, eu estou intercedendo, orando pela igreja. Você está lá no seu computador, olhando lá, como diz ali, as menininhas de biquíni de copo na mão. Mas quem paga a conta é o cabeça branca. Quem paga a champanhe é o cabeça branca. O dono da lancha é o cabeça branca. Então você está ali, curtindo, vendo ali as menininhas de copo na mão, tudo de biquíni ali, tal, dentro do barco, o cabeça branca pagando. É isso. E depois vem com mentira dizendo que você... Eu falo porque eu ouvi um depoimento de um bispo, falou assim, eu não preciso nem falar o nome do movimento aí, que você já sabe, um grupo, ele falou assim, que ele se reúne, e vamos falar assim, irmão, quando nós vamos para o monte, você sabe o que nós faz? Nós ficamos comendo churrasco, bebendo uísque, cerveja, vinho, champanhe importada, fica a noite inteira. Nós temos um local lá, numa cidade famosa que tem aí, acho que Campo do Jordão. Nós falamos que vai para o monte, só que só vai só os homens. E não pode contar para ninguém. Aí nós ficamos lá a noite toda, quando chega no outro dia, nós volta.
e chega lá na igreja e fala, irmão, nós passamos a noite no monte. No monte não, nós passamos em festa, comendo, bebendo e tal. É o que eles fazem. Agora, nós estamos ungidos. Se você crê, você... Irmão, para. Eu estou sempre acompanhando. Estou sempre vendo os relatos aí, ó. Existe programa aí aonde esses bispos, pastores, todo esse povo, né? Você quer saber disso? Olha no programa Daniel Contígio, um programa aonde ele abriu, programa aonde fala sobre filosofia cristã, aonde vem pastores, vem pessoas da congregação, da Assembleia, da Universal, da Mundial, de todo lugar, pessoa que viveu 40 anos lá dentro, no ministério, vem aí e declara tudo, a imundícia que existe lá dentro. Então eles falavam, quando nós vai para o monte, que fala que nós vai comer churrasco, e nós não conta para ninguém, não revela nem para as esposas. E ele declarou aí, ela veio, coitado, o pastor passa a noite, são os mentirosos, está intercedendo, passei a noite, enquanto a minha família dorme, eu estou orando para você. Não existe. Quando você orar, meu irmão, nunca diz, Senhor, visita o teu servo, a tua serva. Para começar, nós não somos servos. Já pare com esse negócio de servo. Servo é coisa do sistema. Nós somos, Paulo diz lá no capítulo 4 e 7 de Gálatas, ele diz, vós não somos nem filho, nós somos mais do que filho, vocês são herdeiro. Então, quando você orar, Senhor, visita fulano e tal. Mas por que visita a irmã, visita o irmão? Por que visita? Se o Senhor já está nela. Se 3:16 nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, por que visita? Senhor, salva fulano. Por que salva fulano? Se a Bíblia diz que o salvo já existe antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vós fosse escolhido antes da fundação do mundo. E lá no capítulo 8, 29 e 30 de Romanos, diz, vós fosse ali predestinado, justificado e santificado. Isso aconteceu quando? Em Cristo, antes do mundo ser formado. Então, meu irmão, você não tem que pedir para ninguém salvar ninguém. Tira meu filho das drogas, tira meus filhos da onda, Você não tem que pedir nada, porque se ele virá. Se ele é um escolhido de Deus, ele pode estar dentro da droga, dentro da prostituição, dentro de onde ele estiver. Ele é um escolhido. O ladrão na cruz era um escolhido. O outro não. Mas aquele que estava à direita era escolhido. Porque ele não arrependeu coisa nenhuma. Porque ele arrependeu. Não arrependeu. Ele reconheceu. Então, ele já estava predestinado por Deus. E era um ladrão. Então, a vida, a pessoa não consegue aqui ter o reino de Deus sobre a sua vida. O reino não. Porque o reino, para você ter paz, alegria e gozo, você tem que andar de bem com todos. Você tem que andar de bem com o seu vizinho, com o seu patrão, com seus parentes, com a sua família, andar de bem. Agora, um ladrão, um bêbado, uma pessoa que vive numa vida, num caminho errado, ele tem gozo, alegria e paz? Não tem. Mas se o Espírito que está nele é de Deus, ele vai voltar para Deus. Porque o Espírito não se contamina como aquele peixe de água salgada. Ele não se contamina com a água do mar. Ele vive ali. Tanto tempo que ele vive ali dentro, de que você tirar ele ali de dentro, a carne dele para você comer, aquela lagosta, aquele camarão, que você tem que colocar sal para você comer, ele não se contamina. Assim é o Espírito do homem e da mulher. Ele não se contamina com nada deste mundo. Porque, segundo Coríntios 4:16, ainda que o homem exterior se corrompe, mas o interior não se corrompe. Então você pode fazer o que quiser fazer. Se o Espírito for dele, volta para ele. Por isso você não tem que orar pedindo para Deus fazer isso, fazer aquilo outro. O que você tem que pedir, que o apóstolo Paulo fazia, é o que eu e nós fazemos, é o seguinte, para que Deus possa abrir o entendimento
daquela pessoa. Ó Espírito Santo, abre o entendimento de fulano, de ciclano, que ele está lá dentro daquela mentira, daquela enganação, como o Senhor abriu a minha mente, que eu também não aceitava. Eu criticava muito, mas hoje eu sei que a verdade está na graça. Então faça isso, pede, e Deus pode abrir. Porque ninguém vem à graça se por Deus não for convidado. Porque eu já tive muita gente que eu fui na casa dele, fiz estudo com eles, abri, mostrei que o inferno é sepultura, que o diabo é o ser humano. Mostrei tudo, não adiantou nada. Cadê? Nós voltamos para a igreja, porque o pastor ainda tá, a gente estava aqui sem lugar para ir, a gente já acostumou. Tá bom. Outros até começam a desviar da gente e deixam a gente meio de lado. Então a graça só é daquele pela qual Deus o escolhe. Meu irmão, fique com esta palavra. Que Deus conceda cada dia mais graça sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.